Dia 30 de setembro de 2021, estamos aqui para mais um estudo, mais um capítulo, e agora chegamos na página 78 e vamos iniciar o estudo do capítulo 8 deste livro maravilhoso, A Vida Contemplativa, cujo o título deste capítulo é A Contemplação Desenvolve o Observador. Tudo que a gente precisa fazer é contemplar. Mas contemplar é ação. Contemplar é colocar em ação aquilo que a gente aprende. Colocar em prática aquilo que a gente aprende nos escritos, aquilo que a gente aprende nas aulas e aquilo que a gente aprende nas leituras dos livros de Joel. Então, contemplar é ação, agir, né? Então, a gente desenvolve o observador. Por quê? Porque a partir do momento que nós começamos a contemplar uma imagem, uma aparência, nós começamos a gerar o princípio de impersonalização. Porque quando nós personalizamos, nós estamos julgando pelas aparências, nós estamos na persona. E quando nós impersonalizamos, nós estamos além da persona, nos aprofundando essa persona e chegando no ser real de cada indivíduo. Muitas vezes, o jovem estudante acredita provavelmente que um modo de vida espiritual ou contemplativo é uma vida sem disciplina. Mas o oposto disso é verdadeiro, porque não há vida que exija maior disciplina do que a vida espiritual. Está aqui, ó. A vida espiritual é a dedicação 24 horas por dia em mudança de paradigma. A vida espiritual, gente, é a união com todo e todo o universo. Então, em 24 horas por dia, estarmos conectados com tudo em nosso universo, com todas as pessoas, com todos os animais, clima, tudo. Tudo faz parte de nós. E é uma mudança realmente de paradigma, porque nós estamos conectados ao paradigma externo, paradigma material. E vivemos apenas pela matéria. Tá? E aí é uma mudança, por isso que é uma dedicação extrema mudar o paradigma, mudar de consciência, da consciência material para a consciência espiritual. Então, somente a disciplina e uma maior disciplina, a gente consegue um fulgor, começa a ter um vislumbre do fulgor do espírito no descanso. A vida, como é vivida pela maioria das pessoas, é mais ou menos indisciplinada, porque pouca ou nenhuma tentativa é feita pelo indivíduo para controlar a natureza de seu pensamento. Ele é propenso a aceitar que tudo que vê ou ouve, geralmente regozijando-se com o que acha bom e se queixando daquilo que acredita ser mal. De modo que, raramente alguém se pergunta: isso é tão bom quanto parece ser? Ou isto é tão mal quanto parece ser? Pelo contrário, são aparências, aceitas de acordo com o julgamento humano. No modo de vida espiritual, no entanto, isso não pode ser feito, porque toda a vida espiritual é baseada na rejeição das aparências. Na vida espiritual não tem nada a que nos apegar. Não existe aparência nenhuma na vida espiritual, é um fluir no amor, no fulgor desse espírito infinito. E lá não existe nada e nenhuma questão, somente a harmonia. Lembrando a todos que estamos no dia 30 de setembro de 2021. Estamos iniciando este capítulo 8. E estamos entrando no subtítulo Não julgue pelas aparências. A metafísica comumente, hoje, aceita, ensina a rejeição e a negação da aparência do mal e a percepção de sua natureza irreal. Mas na vida verdadeiramente espiritual, temos que ir além da simples rejeição do mal como erro, porque também temos que negar a realidade, aquilo que parece bom. Temos que desvelar as aparências humanamente boas, no mesmo grau em que desprovê-las
dos humanos perversos. Discernindo espiritualmente, não há nem bem nem mal. E é essa premissa que todo o universo espiritual é constituído. A disciplina nesse caminho está em rejeitar toda a aparência, seja ela boa ou má, na percepção de que tudo que é de Deus é invisível aos sentidos humanos. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Nem eu te condeno. Em outras palavras, não há juízo sobre o que parece ser o mal, mas tampouco há qualquer aceitação de aparência do bem. Há um reconhecimento de que o único real é o invisível, o espiritual. Isso é algo que não pode ser visto com os olhos nem com os ouvidos. Sob a velha metafísica, se nos confrontarmos com uma aparência e julgássemos que era má, imediatamente teríamos que resistir a ela, superar, destruir ou remover. Se por outro lado fôssemos controlados com a aparência do bem humano, aceitaríamos e nos regozijaríamos com isso. O perigo nesse procedimento, entanto, é que a própria coisa que parece ser boa pode em si por si mesma ser maligna, pode mudar para o mal ou seu efeito sobre alguém pode ser de natureza maligna. Então, gente, nesses dois parágrafos aqui, Joel deixa bem claro, né, que não existe dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Sendo assim, o mundo material ele julga pelas aparências. O mundo material ele diz que se você é bem de vida, se você tiver um carro importado, se você tiver uma boa condição financeira. E você é um desgraçado se você andar todo maltrapilho ou você ser uma pessoa que não tem muitos bens e que você trabalha sem adquirir as coisas. Então, dentro do mundo material também julga-se a cor, ou é negro, ou é branco, ou é japonês, ou é pardo. Então, o mundo material é o mundo das aparências. E nós estamos aqui manifestos dentro deste mundo das aparências, do mundo das escolhas. Aparências, a gente, dentro deste mundo, que eu já falei e vou voltar a falar para vocês aqui, neste mundo a gente tem o nosso trunfo, a nossa arma, que são as escolhas. Porque é um mundo virtual e nós estamos aqui com aparências de profissões, aparências de corpos, aparências de tudo. Então, cada um tem uma particularidade, além das aparências, né, que é a persona, né, nós temos um ego que identifica essa persona. Então, nós estamos aqui trocando dentro deste jogo, aprendendo a ter escolhas melhores, a ter escolhas que nos indicam ao caminho do amor. E Joel deixa bem claro aqui também que no mundo espiritual não há aparências, não há escolhas entre bem e mal, só há realmente o fluir divino, o olhar divino, o observador. Uma boa ilustração disso é que quase todos concordam que ter $1 milhão, ganhar ou herdar é bom. E ainda assim, a aquisição de $1 milhão provou ser a ruína de muitas pessoas. Mudou a natureza e os fez apegarem-se, porque quando algumas pessoas que tiveram pouco ou nada e que sempre foram livres e alegres em compartilhar aquele pouco, adquirem mais do que estavam acostumadas a ter. Elas começam a acumular e a guardar, preparando-se para um dia chuvoso, temendo gastá-lo, de modo o que parece ter sido bom acabou sendo ruim para eles. No quadro humano, praticamente todo mundo, quase sem exceção, exulta um nascimento e se entristece em uma morte. No entanto, mais problemas do que nunca foram causados no mundo por nascimento do que causados pela morte.
Assim, se julgarmos a partir das aparências humanas, ficaríamos impressionados com as tragédias que ocorrem como resultado do nascimento, apesar de todo o regozijo pela inutilidade e futilidade de grande parte das tristezas da morte. Estas são ilustrações extremas de quão imprudente é julgar o bem ou o mal. Espiritualmente, no entanto, julgar o bem ou o mal vai muito além de ser imprudente. Em um sentido espiritual, está completamente errado porque há um poder que está dentro de cada um de nós. E este poder tem como função criar, manter e sustentar a harmonia em nossa existência. E quando, por qualquer razão, a harmonia aparentemente é tirada de nossas vidas, sua função é restaurá-la. Então, recapitulando, né, gente? Todo esse fato de julgamento, quando nós julgamos o bem e o mal, a tristeza e a felicidade, a pobreza e a riqueza, né, a carência ou a abundância. Então tudo isso está intrínseco aí ao sentido humano de vida, está intrínseca dentro da dimensão humana da vida. Terceira dimensão, tá? Quando subimos um pouquinho, que nós subimos uma oitava acima, nós entramos, tá, dentro da frequência do mundo espiritual, que está aqui e agora, que pode ser acessível a todos nós, se nós relaxarmos os pensamentos da nossa mente, se nós relaxarmos o ruir destas informações que nos caem instantaneamente. A natureza dos pensamentos, como fala Joel, a natureza dos pensamentos e até o fundo em cada pensamento, e lá você vai ver que existe uma harmonia, que existe uma paz, que existe uma calma, que existe a voz de Deus. Porque dentro do mundo espiritual, tá? Do mundo espiritual, tem a total obrigação de fluir a harmonia e de ser sustentada a harmonia. Então, a harmonia, ela é intrínseca do mundo espiritual, e quando nós atingimos a consciência espiritual, nós temos a harmonia aparentemente dominando nossas emoções. Então a gente não sente mais as coisas deste mundo, nós não somos abalados mais por estas coisas que aparecem no mundo. Uma situação de doença, pode ser na família ou em qualquer lugar que você esteja olhando. Pode ser uma situação de falta, de carência, como Joel tratava, né, no seu ministério de cura. Então, quando nós começamos a vislumbrar um pouco da harmonia espiritual, nós vamos expandindo a consciência a tal ponto que nós vamos começando a observar através desses pensamentos que nos surgem dia após dia. E nós vamos relaxando a nossa mente, entrando em fase, em contato com essa energia. E sendo assim, essa energia ela vai tomando conta, porque é a totalidade, é o único ser, é a única onda que existe. Porém, nós temos que dar abertura. De novo eu falo da abertura, né? Por quê? Porque nós temos uma persona. Primeiro nós devemos entender a nossa persona, saber a origem ou a natureza da nossa persona e, por fim, deixar a realidade última tomar conta de toda a nossa consciência. Próximo subtítulo aqui, vivendo como uma testemunha da atividade de Deus. Este poder ou princípio é ilustrado plenamente na experiência de Jesus Cristo narrada nos 4 evangelhos. Jesus revelou claramente que sua função era curar os enfermos, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos e perdoar o pecador. Sempre ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. Ele sempre deu testemunho da presença de Deus. Em cada um dos milagres realizados pelo Mestre havia a negação de si mesmo e a glorificação do Pai. Sempre foi: eu de mim mesmo não estou fazendo nada, pois eu de mim mesmo não sou nada. Se eu falo de mim mesmo, presto falso testemunho. Portanto, não sou eu que sou bom, não sou eu quem cura.
Eu estou apenas dando testemunho da presença e do poder de Deus. Se nós... O que significa isso aqui? É confiar com todo o coração no Senhor. Isto é a confiança de todo o coração. Lembra do versículo? Primeiro versículo da semana, gente? Confia no Senhor com todo o seu coração e não te inclines no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecê-lo em todos os teus caminhos é perceber que você não é nada, que você não está aqui fazendo nada, que é o Pai em você que opera as suas obras, suas profissões, seus trabalhos, as circunstâncias. Então o Pai, ele observa, o Pai, ele olha, o Pai, ele emana o bem, a abundância, a harmonia e o amor incondicional para todo e qualquer tipo de circunstâncias e aparências. Por isso que Jesus curava, porque ele atingiu um alto grau de consciência da presença de Deus. E aí ele se tornou o maior dos mestres que pisou nesta dimensão do ego, nesta terceira dimensão aqui do planeta Terra. Como podemos dar testemunho deste poder, exceto ficando quietos? Se fizermos o contrário, não poderemos mais dizer que não estamos fazendo nada ou que não somos nada. Nós nos tornamos algo no momento em que fazemos alguma coisa. Portanto, quando somos confrontados com aparências, se a aparência é chamada de bem ou de mal, estamos sendo confrontados com uma aparência humana. E se dermos testemunho da presença de Deus, não devemos fazer nada, não devemos pensar em nada e não devemos ter nenhum juízo. Tenho certeza de que você não vai confundir isso com ignorar o trabalho de nossa vida, nem como uma atitude preguiçosa de nada, mas você entenderá que isso é uma retenção disciplinada de julgar o bem ou o mal, e uma atitude de expectativa. Como ouvir dentro? Certifique-se de entender o significado dessa atitude. Para nos tornarmos nada, devemos imediatamente perceber dentro de nós mesmos. Não há nem bem nem mal, há somente Deus. Então, quando olhamos para a aparência errônea, sem julgamento, realmente não há nem bem nem mal, há somente a presença de Deus e agora o Pai interior pode executar sua função. Sua função é dissolver a aparência e revelar a glória de Deus, revelar o seu próprio poder. Mesmo que para isso mesmo que para nosso senso apareça uma cura. Não é realmente uma cura, é a dissolução do quadro material e a visibilidade do espiritual. Há apenas uma maneira pela qual isso pode ser feito, e isso é reter o julgamento quanto ao bem ou ao mal, e então deixar o Pai fazer a obra. Então, e somente então, podemos verdadeiramente sentir que não devemos nada, não tivemos nada a ver com a demonstração, exceto para dar testemunho de Deus em ação. Isso acontece nos princípios da cura, né, gente? Então, toda vez que nos deparamos com alguma situação, alguma calamidade, algum pedido de alguma cura, de alguma ajuda, nós nos certificamos que dentro de nós existe o amor, existe a paz, existe a harmonia, existe o fluir espiritual. E neste fluir espiritual não há intenção de cura nem de luta contra algo ou alguma coisa, pois Deus já está em campo. Deus já opera em mim. Deus opera em todos nós. Deus é a única consciência e estamos banhados espiritualmente dentro desta consciência. E esta consciência está liberta para fazer o seu próprio trabalho. E nós descansamos no oceano deste Espírito, a fim de que, em nossa observação, não há sentido de mal ou sentido de bem. Não há doença nem saúde, não há pobreza nem riqueza, e não há desilusão, tristeza ou uma alegria ínfima ou um qualquer sentimento que seja de pouquíssima duração. Há apenas o fluir do fulgor deste Espírito Divino em operação em nós. Dentro desta determinada ordem, gente, o que acontece? Nós soltamos
soltamos todas as circunstâncias, o problema, soltamos tudo e nós nos conectamos com essa alegria e esta energia, esta informação que vem direto do vácuo quântico. Isso me lembra de uma mulher que foi curada de uma doença que havia sido declarada incurável. E ela e o marido, por profunda gratidão, foram ao praticante e ofereceram-lhe um cheque como sinal de agradecimento. Quando ele começou a expressar sua gratidão, o praticante disse: eu não fiz isso, Deus fez isto. No qual o homem colocou o cheque de volta no bolso e respondeu: bem, então eu não usarei. Bem, então eu não o usarei. Não devo nada a você. Vou dar o cheque para Deus. E aí, gente? Na verdade, no que diz respeito à cura, o praticante estava certo, mas o marido também estava certo. O praticante não havia provado a cura. Ele simplesmente testemunhara Deus em ação, portanto não havia dinheiro devido à cura. Onde o marido estava errado é que ele deveria saber que, se o praticante não estivesse disponível e não tivesse sido capaz de testemunhar a graça de Deus, não haveria cura alguma. Se o praticante dependesse de sua substância para pagar contas telefônicas, cuidar de cozinha ou qualquer outra coisa que pudesse ter sido seu trabalho, talvez ele não tivesse sido capaz de viver no Espírito e testemunhar a Deus quando chamado. Dar-lhe dinheiro, portanto, não seria para a cura, seria meramente para capacitá-lo a estar livre de outras obrigações, de modo que pudesse manter sua consciência limpa e livre de enredamentos e sempre poder estar no Espírito para testemunhar sua atividade. Vocês viram o tamanho do problema lá? Então, quando nós dissemos assim, não é eu quem curo, as pessoas elas confundem, né? Então, vou dar, não foi eu que fiz, foi Deus. Então, eu não devo nada a você, então vou dar este cheque a Deus. Então, aqui o praticante ele coloca uma nota aqui, tá? Então vamos ver essa nota que o nosso tradutor, nosso querido irmão Giancarlo Salvagani coloca aqui. Ora, mas deve o praticante depender do assistido para seu suprimento? Não, é Deus a fonte do suprimento? Não é Deus a fonte do suprimento? Dar o cheque a Deus significa caridade? Significa caridade. Lançar o pão às águas, entre aspas. O marido deixou de ser generoso com o praticante, que é uma pena, é verdade? Mas esse argumento do autor não se justifica segundo os seus próprios ensinamentos. Aqui há uma confusão aqui, gente. Aqui é uma confusão e uma falta de entendimento. Me desculpe, irmão, mas vamos lá. Quando Joel fala que aí é que está o problema da espiritualidade hoje, gente. E aí é que está o problema de todo aquela pessoa que se propõe a ajudar, se propõe a criar um estudo para a pessoa que tem uma consciência transcendental ajudar os demais, ajudar as pessoas a entender, ajudar as pessoas a ter um entendimento, um fluir melhor sobre os estudos. Por quê? Porque quando Joel falou que o marido ele se equivocou perante o que foi dito pelo praticante, quem que Deus agiu? De qual consciência foi a ação de Deus? Foi na consciência do praticante. Então, quando o praticante sentou, meditou e viu e sentiu que não havia nada de doença, essa pessoa realmente ela estava acessível, ela estava num estado já enfermo e ela aceitou em sua consciência o fluir do Espírito e ela foi curada instantaneamente.
Mas bem, o praticante falou que não foi ele, foi Deus, né? Então ali tem uma pergunta: Deus não é a fonte do suprimento? Sim, e Deus é a troca de todos nós. O lançar o pão às águas é lançar como doar. Joel fala muito de doação. E o que é doação, gente? Eu espero que isso fique bem claro. A partir do momento que você sente o propósito dentro do seu coração e você faz uma contribuição para ajudar num estudo, para ajudar em alguma coisa ou alguma ferramenta espiritual, você está lançando o seu pão às águas. Você quer cura, você quer entender. E a partir do momento que você nega isso, você está retendo a doação. Então, quando você acha que você não tem que pagar pela cura, porque o praticante ele não vai cobrar as curas. Joel não cobrava cura alguma. Joel, ele cobrava as consultas, ou seja, as pessoas mesmo davam de livre e espontânea vontade quando elas alcançavam o seu propósito. Por quê? Porque há esta cooperação, gente. Isto vem do princípio de cooperar. Porque Deus é a substância de todas as formas. Sendo Deus a substância de todas as formas, e aí é que está o grande equívoco de as pessoas terem esta resistência e confundir isso com caridade, tá? A caridade ou uma cura significa a pessoa usufruir da consciência, tá? Da consciência do praticante ou do ser que está ali propondo a cura. Jesus era uma prova disso. Tá ok? Então as pessoas chegavam ali enfermas, eram curadas instantaneamente, pessoas que estavam passando por um período de carência, chegavam perto dele e tinham abundância, eram alimentadas e tudo mais. Mas a partir do momento que uma pessoa se propõe, que nem o Joel fala ali, quando nós falamos de dinheiro, se propõe a trabalhar em um período integral para viver pelo Espírito, ou seja, a pessoa, ela merece ter essas contribuições, esses pagamentos. Por quê? Porque ela vai estar livre para se conectar no tempo integral para o Espírito. E esse tempo integral possibilita ter um maior alcance da consciência espiritual para que a pessoa seja um canal doador da presença. Então, assim, gente, é uma coisa que leva a outra. Então, sem ter essa troca, sem ter a cooperação, não há expansão, não há curas, né? Então, como o Joel falou ali, se este praticante não deixasse de se preocupar com as suas obrigações do dia para se concentrar na presença e cobrar pelas consultas e pelas curas, receber qualquer coisa que fosse, porque ele falou, não foi eu que fiz a cura, foi Deus. Então o marido, né, entendeu de forma que ele eu não devo nada a você, eu devo a Deus. Então em qual consciência Deus operou? Na minha, na sua e em todos. Então é uma troca. Então você tirou do bolso direito e botou no bolso esquerdo. Então o que era de fato a verdade ali? Como foi Deus, então, eu vou pagar mais, porque o Pai está aqui e vou pagar mais, porque daí essa pessoa ia tirar de um bolso e colocar no outro, né? Então a pessoa ela ia pagar esse cheque, ela ia dar este cheque e pela glória de Deus, somos nós. Mas não, ela disse que ia pagar para Deus, então ela ia fazer qualquer coisa com este valor pensando em Deus. E aí é que está a questão da retenção, gente. Nós podemos entender isto porque aí nós vamos para aquela história de Deus Papai Noel, né? Deus dá e retém. E se não é de Deus, e tudo que é de Deus é de graça. Então a gente ganha, a gente retém, a gente vai doar para Deus. De forma de quê? Vamos comprar um rancho para dar para algum pobre ou alguma coisa assim. E não vamos prestigiar aquele curador que está fazendo força não, né? O curador não faz força, o curador ele deixa o espírito agir. Então o curador que está sendo tomado pelo espírito em consciência, ele realiza as curas, realiza o trabalho, então ele é o portador, tá, desta consciência, a menos que você atinja essa consciência também. Então esta resistência de pagar, esta resistência que está acontecendo está explicada aqui. Está tudo aqui neste ponto. E agora vem o estudo do suprimento invisível, né, gente? Daqui a pouco
Vai vir esse estudo aqui no canal para que seja claro isso aqui. Isso aqui precisa ficar claro, porque o que a gente está vendo hoje, percebendo hoje, neste mundo espiritual, as pessoas não têm dinheiro para investir num estudo, não têm dinheiro para investir Então sempre assim, a questão financeira é o principal. Está se agravando cada vez mais. Então a gente precisa lançar os nossos pães às águas, porque enquanto nós realmente... Tem pessoas que realmente não têm. E essas pessoas que não têm, elas precisam mudar a consciência, mas tem pessoas que têm e não querem, estão retendo, porque elas acham que vão colocar em outra coisa que elas estão dando mais importância que as coisas materiais. Então aí é que está o equívoco, gente. Então nós temos que parar e estudar este trecho aqui, ver bem o que Joel falou. Não concordo com o ponto de vista do nosso irmão Giancarlo, tá? Mas estamos na paz aqui. Estamos na harmonia, estamos no amor, porque cada um tem um ponto de vista. E eu entendi, nós entendemos tudo o que o Joel falou ali, em sã consciência. Vamos tocar o estudo aqui. Quando você testemunhar as obras de cura, lembre-se de que você está testemunhando. Você não está testemunhando o poder de um indivíduo, pois um indivíduo não tem tal poder. Não é a pessoa. Você está meramente testemunhando um indivíduo que está se mantendo livre do mundo da aparência e mantendo-se em consciência sem julgamento, para que a graça de Deus possa se manifestar, porque a graça de Deus não pode vir através da mente humana. Então, aí é que está a diferença de um curador espiritual, tá? E de uma pessoa que está no mundo. A pessoa que está no mundo, ela não tem poder para curar. Então a pessoa que está no mundo, mas não é desse mundo, essa pessoa é a que porta, né, a graça de Deus que opera em cura, em sã consciência. E o que é a mente humana, senão a mente de alguém que ainda é doutrinada com a crença em dois poderes? Então, essa pergunta fica aqui, e aí nós ficamos aqui com este vídeo, tá? No próximo vídeo vamos falar na parte 2, e aí nós encerramos aqui, nós estamos na página 80 e vamos para a página 81. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar o link aqui do nosso grupo de informativo da classe nossa de estudos, tá? Então ali veio bem essa questão financeira, né, gente? Muitas pessoas querem estudar, querem fazer parte, mas não tem sequer o mínimo para fazer parte de um estudo, porque realmente umas pessoas realmente não têm, outras pegam o dinheiro para aplicar em coisas mais, de mais valor no entendimento delas mesmas, e aí elas perdem a oportunidade de lançar o seu pão às águas para a multiplicação. Então esse doar, né? Doar para que se haja uma multiplicação. Então nós doamos o conhecimento, nós doamos a nossa vontade, a nossa união com o todo integralmente para exercer, estudar, né, e nos integrar a este processo. Então a partir do momento que um curador espiritual, tá, o curador espiritual como Joel, como este praticante aí, eles ficam integralmente todos os dias em seus escritórios, 24 horas, das 3 às 7 da noite, ali, conectados no espírito, isolados do mundo, sem jornal, sem revista, sem telefone, só para comunicação. 3 minutos apenas, sentado no escritório, meditando, escrevendo cartas de resposta para os alunos de classe, enviando resposta e atendendo as pessoas que chegam no escritório. Então este é o praticante dedicado 24 horas por dia e está imerso dentro do espírito. Então, gente, eu vou deixar aqui o link do nosso grupo informativo da classe e ficamos por aqui. Então, precisamos entender essa questão do suprimento, precisamos entender essa questão do doar, do compartilhar, da caridade, tá? Porque isso aí é um paradigma também, ele é muito sutil, mas é um paradigma humano, tá ok? Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.